É que esses estudiosos estão olhando para as religiões hoje. Nós conversamos sobre isso. A O último congregação censo foi 2010, né? 2010. A congregação está caindo vertiginosamente nos números. Então, voltando para a filosofia, o mito do crescimento da obra de Deus é mentira, está caindo. Ela já chegou a ser a terceira maior do Brasil? Salvo erro, década de 70, 80, teve um número expressivo. Depois disso, está caindo. A congregação hoje está em 6º, 7º lugar, em termos de membro. Está perdendo para os espíritas. Hoje está em 6º e 7º lugar. Nos censos que estão sendo feitos, que perguntam para a pessoa qual é a sua religião. Eu sou cristão. Ok. Cristão, católico, evangélico. Não, eu sou evangélico. Beleza. Porque aí é para as pessoas entenderem como é feito esse censo. O censor, ele pergunta idades, sexo, renda, se estudou até que ano, se fez faculdade, quantas faculdades tem, pós-graduação, qual a graduação que tem, assim por diante. Então, beleza, qual a religião? Sou cristão. Ok, porcentagem de cristãos no Brasil. Católico, evangélico, espírita? Não, eu sou evangélico. Opa, uma porcentagem de evangélicos no Brasil. De qual igreja? Assembleia, Deus é Amor, tal. Então, duas coisas estão crescendo muito do Brasil. Os que se dizem cristãos sem religião. São chamados de desigrejados. Enorme o número de desigrejados. Expressivamente. Eu acredito que hoje supere o número de pessoas que congregam de diferentes religiões. Sim. E as igrejas tradicionais, historicamente tradicionais, com o maior envolvimento intelectual, vamos dizer assim, que estudam, que têm seminários, que prezam pela teologia, estão crescendo. Adventistas do sétimo dia, presbiterianos, batistas, o número deles está se acentuando em detrimento das igrejas pentecostais. É lógico que entra uma outra informação que esses estudiosos estão aguardando ainda os dados, mas tem um trabalho riquíssimo que foi desenvolvido já. Eu tenho esse trabalho. Existem, inclusive, irmãos da congregação que têm se voltado a isso, acadêmicos. Existem irmãos no exterior, inclusive, uma irmã em específico que já acho que é doutora em sociologia. Ela tem um trabalho específico sobre a queda vertiginosa dos números da congregação. Então, e aí você olha o porquê que está acontecendo isso. Porque onde estão os jovens das nossas igrejas? Olhe aí nos dias de culto da sua comum e conte quantos jovens tem dentro da igreja. Num dia de culto comum, terça-feira, quarta-feira, sábado, domingo. Onde estão as crianças? E aí a gente esbarra em quê? De novo. Precisa de uma resposta espiritual? É Deus que não está chamando? É o Senhor que está fechando o número dos escolhidos? Não. As famílias mudaram, os casamentos não estão acontecendo, diminuíram significativamente. Antes tinham 12, 15, 20 filhos. Hoje tem 1, 2 filhos, ou é pai e mãe de pet. Pois é. O panorama social está mudando da igreja. Mas a igreja está acompanhando isso aí? Está havendo preocupação desse ancião aí que quer manter como no princípio? Ele está se preocupando com o neto dele que está sendo aliciado na faculdade por um traficante? Com a bisneta dele que está sendo aliciada por alguma outra coisa que vai contra a palavra de Deus? Será que não para pensar nisso? Os nossos jovens estão correndo perigo nas ruas, nas universidades, nas escolas. Eu, como professor, eu não tenho mais coragem de entrar numa escola estadual para dar aula. Não tem condição, o desrespeito, a imoralidade,
a situação com que eu via os adolescentes dentro de uma sala de aula, sabe? Aquele adolescentezinho que... Uma que eu acompanhei, se eu dei aula para essa menina numa escola particular, eu dava aula de filosofia, sociologia, e depois a mãe dela tirou ela de lá e colocou ela numa escola pública, aqui próximo da minha casa. A menina, eu conhecia desde pequenininha, estudou com meu filho mais velho, assim por diante. E então eu acompanhei a trajetória, vamos dizer assim, parte daquela criança. Então eu sabia que ela era tímida, ela era aquela menina da primeira fileira que respondia as perguntas, só tirava nota boa. Entende? Quando ela passou, por favor, não me interprete mal, mas infelizmente os professores sabem do que eu estou falando, porque hoje professor no Brasil, além da grande pressão que vive, é uma das profissões que mais sofrem com depressão e doenças patológicas de origem psicológica. E sabem por quê? Professor apanha dentro de sala de aula, é assediado e assim por diante. Então não estou falando mal da escola pública, estou falando a verdade do que acontece. Então essa criança, ela foi para uma escola pública que eu lecionava. Lá nos primeiros meses, primeiro ano, eu vi ela sentando na primeira fileira, continua com as notas boas e tal. De 2, 3 anos depois para frente, eu já encontrei ela, era uma outra criança. O apóstolo Paulo diz o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Não adianta você ser um super crente dentro de casa, você ser do ministério há 30, 40 anos. As más conversações estão corrompendo os nossos jovens, as nossas crianças, na rua, na cidade, nas mídias sociais. Eles estão sendo influenciados negativamente. Talvez não, com certeza absoluta. Essa é a geração que mais precisa ouvir falar de Jesus Cristo. Essa é a geração que mais precisa da palavra de Deus e de um envolvimento, de um abraço da igreja, de ser cuidado zelosamente. Os cooperadores de jovens, hoje, é o ministério que mais precisa de apoio emocional, acadêmico. O que adianta uma igreja ficar a semana inteira fechada, uma igreja gigante como nós temos aí, templos de milhões, só gastando água e luz? Bota esses irmãos para estudar dentro da igreja no sábado à noite, chama um psicólogo, chama um psicopedagogo, chama um pediatra, chama uma irmã pedagoga, entendeu? Chama um delegado de polícia, um promotor do Ministério Público, para falar da violência infantil que acontece nas ruas, nas escolas. E violência essa que muitos dos nossos jovens e crianças estão sofrendo calados, porque se ele chegar e contar em casa, o pai e a mãe não vai saber lidar com essa situação. E isso vira uma bola de neve, porque gera o problema lá do lado de fora. A criança vem para dentro de casa, de repente ela se torna agressiva, ela começa a maltratar o vovô, a vovó, o pai, a mãe, e ninguém sabe por quê. De uma hora para outra, a criança que era um doce está se transformando numa coisa que ninguém reconhece dentro de casa e não sabe por quê. A família não tem diálogo. Vamos pedir a palavra. Morar. Vamos orar. Não vai funcionar, meu filho. Dona mais. Daqui a pouco, quantos pais e mães estão visitando os filhos em clínicas de reabilitação? Eu conheço irmãos aqui que tem clínica de reabilitação aqui na região. Deve ter hoje uns 20 irmãozinhos lá.